E falei, filhos do fogo, beleza? Bom, eu sou o Taro Kitano, trazendo mais vídeo pra vocês. Eu tinha já gravado esse áudio, tinha ficado um áudio bem legal, já tinha feito aí, gravando uns 10 minutos. Só que infelizmente o meu microfone, eu não sei o que tá dando, ele tá dando um ruído diferente, tá dando um dzz, umas coisas assim. E tá ficando horrível escutar o áudio com isso daí. No último vídeo deu esse problema também. Mas, enfim, eu tô gravando aqui com o telefone e, bom... Eu já tinha feito um vídeo dessa série que seria Quebrando Teorias no canal, que foi do Ben de ser um Silencer, que ainda concordo 100% com isso. Hoje a gente vai ver se realmente o reino da fábrica existe, já que tem muitas teorias falando desse determinado reino aí, que é um reino misterioso e papapá. Mas enfim, vamos ver se realmente esse reino existe. Já deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, vai estar tudo aparecendo aí, por favor, me ajudem. Eu tô sempre postando spoilers dos próximos vídeos lá no Stories, então se você quiser ser privilegiado, saber do tema dos próximos vídeos, vai lá ver meus stories todos os dias no Instagram, eu tô quase postando. Mas enfim, vamos começar. E bom... o Hal Sharp, no seu vídeo de Mistérios Hot Wheels, episódio 3, sobre reinos desconhecidos, ele cita um reino, segundo ele, muito misterioso, chamado Reino da Fábrica, que era basicamente uma fábrica de veículos acelerons abandonada. E o seu Acelecharge tinha a capacidade de consertar o carro do piloto que esteja usando. Ele basicamente deixava o carro daquele piloto novo em folha. O reino mais misterioso de todos, aqueles que a gente tem menos informação. E o primeiro reino que eu vou falar é o Reino da Fábrica, ou Factory Realm, que era uma fábrica de carros Aceleron que se tornou um reino de corrida. Bom, é óbvio que ninguém venceu esse reino, porque afinal de contas a gente nunca viu o Acelecharge dele, né? Mas o Acelecharge dele faria o carro se autoconsertar. Conforme você ia andando, o carro vai se ajeitando, vai tirando os amassados e tal. Aí no fundo eu estou usando imagens dos Silencers, certo? Porque eu acredito que eles seriam mais próximos de uma fábrica Aceleron. Eu acho, e isso é a minha teoria, né, que os Silencers e os drones entraram nesse reino, ninguém venceu, mas acho que os Silencers, eles puderam ver como é que funcionava as fábricas de carros Acelerons, e por isso eles puderam fazer os carros deles ficarem tão bons assim. Esse reino parece um reino interessante, porém a Acelecharge dele não faz muito sentido, já que os carros do Hot Wheels Accelerator praticamente são indestrutíveis. O carro do Vert levou uma queda muito grande, ainda assim tava lá de boas, né? Mas, de qualquer jeito, a ideia é boa e vale a pena ser mencionado esse reino. Infelizmente ele só apareceu uma vez, num guia que vinha junto com o box, com os 4 DVDs. E ele não tinha imagem, não tinha nada, só vinha dizendo isso. Então, eu acho que vale a pena ser mencionado, mas não temos nenhuma informação sobre ele ainda. Os reinos... Bom, como não existia a carta oficial desse reino, ele sustentava a existência desse reino com um suposto guia que vinha num box dos Accelerators. Que box, para quem não sabe, é uma caixa que vinha os 4 CDs originais. E bom, como não tinha carta, eu não tinha uma carta oficial desse reino e só tinha uma suposta descrição nesse tal guia, eu resolvi investigar se realmente existia esse guia que citava o tão misterioso reino da fábrica. E bom, sem demoras, vamos começar. Ei, você é o Taro Kitano, não é? Me disseram que uma vez você desceu o Monte Everest esquiando. 2 vezes. Eu vou te passar. Bom, o primeiro passo que eu resolvi fazer foi pesquisar no Google, porque o Google tem a maior fonte de informação das coisas. E eu fui até desse tal box, eu vi como é que é o box, tem um box parecido, só que é do Battle Force 5, e o do Battle Force 5 é igual ao modelo do Accelerator, só muda as imagens, né, dos pilotos, dos filmes, é a mesma coisa. E eu tava vendo uma imagem de um box de trás e dizia assim... que tinha umas coisas especiais nele, que tem normalmente em CDs originais, tem sempre alguma coisa a mais. E tava escrito ali, tinha Meet Drivers, que seria, eu acho que tipo, dos pilotos, né? Porque tem, mostrando os pilotos, talvez seria isso.
tem um tal de Learn Accelerators Lingo, que Learn é aprender. E eu achei que esse talvez poderia ser um guia, tipo, mostrando as coisas Accelerators, e nesse determinado guia ele falava sobre o reino da fábrica. Depois tinha bônus micro adventures, que seriam os micro episódios. Challenge in Skills Tests, que basicamente é um joguinho de responder perguntas, que em breve eu vou trazer pro canal um vídeo mostrando isso. Tem o Music Videos, que são basicamente as músicas com um clipe, e o Virtual Car Gallery, que é basicamente uma galeria virtual mostrando os carros. E tem no YouTube se você quiser procurar sobre essa tal galeria. Mas enfim, vamos continuar. Bom, eu achei interessante então essa aí do Learn Accelerators Lingo, e eu achei que esse poderia ser o guia. Só que como eu não achei nenhuma informação na internet, tudo coisa de reino da fábrica eu achava eram tipo gente perguntando no Reddit se realmente existia, e era todo mundo BR que perguntava, não existia nenhum gringo falando sobre isso. Mas enfim, vamos continuar. Então eu resolvi fazer outra pesquisa. Como não achei quase muita coisa no Google, eu resolvi entrar no Discord, já que eu estou em vários servidores gringos no Discord, e perguntar se eles tinham lá o box, e se eles tivessem eu perguntaria se existe esse guia e se citava o reino da fábrica ou não. E aí foi pra lá que eu fui. E bom, chegando no Discord, eu resolvi entrar primeiro na comunidade espanhola, já que eu tinha bastante amigos lá. Fui lá e perguntei se alguém tinha o box com os 4 filmes, e basicamente o chat lá estava morto e não me responderam. Depois de uns dias me responderam, e foi apenas IDK, que significa eu não sei. Então eu percebi que a comunidade espanhola tá meio morta, então eu saí de lá e fui pros servidores gringos, né? Mais gringos ainda, que seriam os americanos, o que faria muito mais sentido, já que eles têm bastante conhecimento. Chegando lá, eu fui no servidor do Rijig e perguntei lá. Algumas pessoas estavam falando e eu demorei pra ver, mas alguém me respondeu, mais pra frente eu falo. Enquanto isso, eu resolvi ir lá pro servidor do Smurf, que é o cara que tá fazendo os reinos Roblox. E não me peçam pra jogar, porque eu não quero jogar mais Roblox, eu não gosto daquele jogo, me dá raiva jogar aquilo, mas enfim. Eu fui chegando lá e perguntei se alguém tinha o box dos 4 filmes, e eu acho que eles me interpretaram errado, porque começaram a perguntar se eu não sabia que tinha os filmes no YouTube para assistir. E aí foi meio difícil explicar, né? E eles estavam dando meio que uma de ignorante, e eu não consegui falar nada lá, eu tava bem perdido. Foi quando o Viper me contatou, e o Viper, que é um amigo meu, né, me perguntou assim, cara, o que tu tá querendo dizer lá no chat? Porque ele tava vendo que ninguém tava me entendendo. E aí eu resolvi entrar em call com ele e explicar bem o assunto sobre o que eu queria falar com eles lá, e ele resolveu me ajudar. E aí ele começou a perguntar lá, já que ele tinha bastante créditos lá, o pessoal já conhecia mais ele, e ele dotava um pouco mais de inglês, ele não precisava ficar traduzindo toda hora as falas dos caras, diferente de mim, que eu ficava traduzindo toda hora as mensagens que o pessoal escrevia. E aí eu fui lá e ele me ajudou bastante, a gente começou a perguntar lá. E enquanto isso, eu tinha perguntado lá no servidor do Rio, e um cara me respondeu. Eu entrei em contato no particular com ele, era um chamado Delta. Ele falou que tinha o box, eu pedi pra ele mandar uma imagem, ele mandou a imagem, e então ele tinha o box, e eu perguntei pra ele se via um tal de guia, e ele falou que não via. E aí eu perguntei se pelo menos eu conhecia o reino da fábrica, se alguma coisa no box citava, e ele falou que não citava. E bom, eu comecei a pensar, se ele tem, obviamente ele deve estar certo. E aí então eu já estava com uma opinião bem formada que não existia. Então eu continuei falando com o Viper lá no servidor do Smurf, e eles o Viper começou a perguntar, e eles começaram a falar que uns outros lá também tinham um box, e começaram a falar que não citava nada desse reino da fábrica. E aí um amigo do Viper começou a falar que, bom, esse reino não existia, que era pura baboseira, teoria, que o único reino que poderia existir seria o reino do reator, não o reino da fábrica, e papapá, papapá. E aí foi que a gente realmente tirou a conclusão que não existe o reino da fábrica, porque muita gente tinha e falava que não vinha esse guia, e nem que tinha esse tal reino da fábrica. E bom, então comprovando, não existe o reino da fábrica. Obrigado por você ter assistido até aqui.
Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, me segue aí nas redes sociais. Bom, é basicamente isso. Eu queria deixar um pouco mais para dar 10 minutos, já que foi um vídeo que deu bastante trabalho de fazer. E então foi isso, e tenho que voltar para a sede, pois meu Nitrox está acabando. Falou!